Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádio do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo. Aqui começou o grupo, aqui realmente é a casa da opinião. Falando de opinião, Agostinho, eu acordei agora, não tem nada para falar. Você tem alguma sugestão para mim ou não? Hein, Agostinho? Bom, primeiro bom dia para você, bom dia para o nosso bom ouvinte. dia, mas é que eu dou tanta opinião que tem hora que eu não tenho nada o que dizer, oferecer a você, as pessoas e... Vamos tentar começar de algum jeito? Vamos. Primeiro, já dizia o filósofo, deixa o Agostinho assim, eu gosto de falar com o Agostinho assim. E falar com você, meus amigos da Rádio Bandeirantes, é um maior prazer falar com vocês. Mas o negócio é o seguinte, o que sei é que nada sei, não é? Dizia o filósofo isso, que o que sei é que nada sei, e é verdade. Esses caras, quando falam desse coronavírus, eu estou entendendo que cada vez mais eles procuram saber mais, estão até com uma perspectiva nova de uma vacina. Olha, tem vacina em Londres, e é sério o estudo, porque é da Universidade de Oxford. Bonito falar isso, já começamos bem. Né? Porque tem um monte de cara que fica lendo nomes estranhos e tal, e citando poetas, e citando não sei o quê. E esses caras fazem o maior sucesso da ciência. O cara pega... Por exemplo, você sabia que... De onde você acha que vem aquela música As Metades da Laranja? Do Fábio Júnior, que é linda, e eu sou fã dele. As Metades da Laranja, sabe? Gostou? Sabe de onde vem essa frase? Hã? Eu não De sei. onde vem essa frase? Não tenho ideia. De um texto de Platão. Você pode imaginar uma coisa dessa? Olha. De um texto de Platão. Então tem um monte de cara que, na verdade, fica defecando regra em jornal, rádio, televisão, que os caras leem trechos de filósofos, não é? E, de repente, começam a comentar sobre isso e o cara acha que ele é o Platão, o Sócrates. O cara se apropria da filosofia alheia para fazer comentários. Né? Eu, quando cito caras que eu já li, pelo menos eu dou a fonte, eu dou origem, entendeu? Então, tentando achar o caminho, o que sei é que nada sei. Ontem eu gostei da fala daquele ministro, o Tait, acho que é esse o nome dele, cada um fala de um jeito, da saúde, porque ele não politizou o vírus. Teve uma conversa direta, como dizia a molecada, papo reto. Não ficava com aquela frescura do Mandetta, olha, eu não gostei do que o presidente fez, eu acho que, olha, foco, ciência, aquilo já estava enchendo bem o saco. Não é? Esse ministro foi direto, foi correto, ele falou que é a favor, indiretamente, né, a favor da abertura. Ele falou que ninguém é possível manter-se parado durante esse tempo todo, claro, que tem que flexibilizar, mas com dados, né? E isso é importante mesmo. Quando você faz o raio do teste, você sabe onde você vai abrir mais ou vai abrir menos. Acontece que com teste ou sem teste, as pessoas estão abrindo as pedras. Literalmente, me desculpe o termo chulo, mas as pessoas estão morrendo de fome. Esse é o grande detalhe. Sobre o dado científico, estão descobrindo vacina na Alemanha, estão descobrindo vacina na Inglaterra, tem uma vacina sendo aperfeiçoada nos Estados Unidos, em Israel, e parece que tem um comprimido, um antiviral sendo testado nos Estados Unidos. O caminho da vacina é o caminho para enfrentar de vez essa porcaria. Porque que nem a gripe, né? A influenza, que mata a gente pra caramba. Aliás, você não, porque você é mais investigativo. Talvez o Garrafa pudesse fazer um levantamento de quantas pessoas morreram de insuficiência respiratória. Agora não dá para você fazer, o Garrafa. Isso aí você tem que pesquisar, ser mais cientista, ser mais... com essa carinha que você tem, você disfarça bem. Você parece o ministro Tait mais novo. Mas assim, fazer um levantamento de quantas pessoas morreram de doença respiratória nesse mesmo período que as pessoas estão morrendo de doença respiratória agora.
porque aí a gente vai ficar claro que tem casos a maior por causa do coronavírus. Muitos dos que estão morrendo e sendo enterrados, você não sabe se é de coronavírus ou não, mas deduz que é de coronavírus porque é a causa-morte principal dessa maldita doença. Mas o Agostinho, deixa eu ver o Agostinho de novo, que o Garrafa eu já estou cheio de ver de manhã, de tarde, de noite, que eu vejo à tarde da televisão também. Mas o que sei é que nada sei. Eu só não caí sentado, porque eu estava deitado, às 2h da manhã, quando eu acordei, e comecei a ler as notícias internacionais para me preparar para o programa, e fui dormir às 5 da manhã e, sinceramente, não tinha vontade absolutamente nenhuma de estar aqui fazendo comentário. Eu queria estar dormindo até 1h da tarde para poder trabalhar à tarde. Só estou aqui fazendo comentário, primeiro, em respeito ao ouvinte da Rede Bandeirantes de Rádio. Segundo, porque eu ganho meu salário, e é um bom salário. E terceiro, porque eu gosto demais de fazer esse negócio aqui. Rádio, para mim, trabalho para mim é vida. Trabalho para mim é vida. Hoje em dia, trabalho é vida, porque eu gosto de fazer. Sempre foi, desde 14 anos, porque eu fui um cara pobre, até 40 anos de idade, muito pobre. E eu vendo a condição de pobreza dessas pessoas, ontem eu entrevistei uma moça, acho que era a dona Eunice ou Janice, não me lembro bem porque a memória é ruim, não é por falta de respeito não, ela falando com uma clareza, ela falando com uma clara evidência, mas foi um depoimento tão triste de quem tinha filhos lá em casa, o marido desempregado e ela ambulante, dizendo que está trocando comida com os outros ambulantes para poder sobreviver. Você tem um pouco de arroz aí? Tenho. Eu não tenho arroz, eu tenho um pouco de feijão. Vamos trocar e a gente faz um arroz e feijão. Assim, e teve uma senhora que entrou, aliás, se eu falar com o ministro Onyx hoje, eu vou colocar o caso dessa senhora. Uma senhora entrou do Rio de Janeiro, ganha R$171 do Bolsa Família. R$171 do Bolsa Família. A geladeira da mulher, quando ela abriu, primeiro que era um frigobar. Segundo que não tinha nada lá dentro, tinha um pote de manteiga, água e mais nada. Depois ela mostrou a despensa, para 5 filhos, a despensa dela. Sabe o que era a despensa dela? Uma mesa com um pouquinho de feijão, acho que açúcar, arroz, sal, e não vi muito mais do que tinha ali, mesmo porque não tinha muito mais. Então você sofre. Mas não era isso que eu ia dizer especificamente. Então, quando o Dória deu a entrevista de ontem, e parece que ele inventou a política, se esperava alguma coisa próxima realmente dessa palavra que você falou ontem, redundante, mas se esperava esperança, e não aquele discurso vago que ele fez. Foi um discurso vago, não deu para entender o que ele vai abrir, como ele vai abrir, marcou uma coletiva para explicar a coletiva. Tá? Se eu fosse ele hoje, pelo menos eu diria alguma coisa, daria um caminho, um norte para as pessoas que estão desnorteadas, né, do que vai ser a abertura aqui em São Paulo. Mas nós temos que esperar até o dia 8 para ver como é que vai estar. Tá bom, mas se tiver bom, vai ser assim. Eu vou abrir isso, aquilo, aquilo outro. Se estiver morrendo milhões de pessoas, eu não vou abrir isso, aquilo, nem aquilo outro. Porque do jeito que ele falou, eu entendi aquele trânsito da tarde, quando eu entrevistei o Caran, como, vou lembrar, Rousseau. Rousseau foi o ponta-esquerda da França que um dia pregou a desobediência civil. Não que eu esteja pregando a desobediência civil aqui, longe disso, nem sou favorável a isso, acho que lei é lei. Mas aquele trânsito da tarde de ontem, parece que o pessoal deu uma bica e foi trabalhar. Esse governador ia dar uma entrevista na Páscoa, dizendo que, depois da Páscoa, dizendo que ia abrir, e de repente veio aquela entrevista que ninguém entendeu droga nenhuma, eu ia falar um palavrão aqui. E entendeu nada que ele falou. Você entendeu o que ele falou? Hein, Agostinho? Nem enrolou. Não falou nada. Nada, não avançou em nada. Então a palavra esperança hoje em dia é realmente a última que morre, entendeu? E ali não passou esperança nenhuma. Ele que se diz um líder, um cara capacitado politicamente, e é um cara inteligente, acima da média, senão não chegaria prefeito, largaria a prefeitura e seria governador. Então ele é realmente acima da média, mas ninguém entendeu nada daquele discurso dele. O que se esperava do discurso dele é uma coisa mais
firme. Concorda comigo ou não? Mas, enfim, o governador ficou devendo, no meu ponto de vista. Eu não guardo a língua na boca. O que eu penso e falo. Agora, Agostinho, só para encerrar, o que eu queria dizer mesmo é que eu não caí porque eu estava deitado, esperando dormir violentamente para poder acordar e vir aqui fazer o programa de rádio. Você sabe o que eu li dessa expectativa de cura? Onde é que está a xícara do café? Hoje não está aqui. Acho que eu não peguei. É porque eu acordei agora, estou meio tonteado. Sabe o que eu li? Não. Os franceses, acho que não só os franceses, mas alguns europeus, e já notaram, mas daquele hospital, difícil de falar o nome do cara que meteu o pau no Didier Raul, que juntou, eu não aguento mais falar isso, a hidroxicloroquina com azitromicina. Você aguenta mais ouvir falar disso? Não, já hidroxicloroquina com azitromicina. Mas o diretor desse hospital, sei lá o nome em francês, parece nome de passarinho, Saint-Pétrière, negócio assim. Você sabe o que esses caras descobriram numa pesquisa que foi observada? É aquilo que eu falei, muita coisa nasce de uma observação. Se uma maçã cai na cabeça do Isaac Newton, ele descobre a teoria da gravidade. Se uma maçã cai na cabeça de um imbecil qualquer, ele pode virar político, por exemplo. Não é? Mas normalmente, quando cai na cabeça certa, a maçã vira a teoria da gravidade. Senão o cara vira político, esse cara. Maçã na cabeça dele também. Isso é uma melancia, aí seria... Eu queria que fosse uma jaca. Uma jaca. Jaca seria legal. Meu Deus. Não é? Mas sabe o que os caras observaram? Isso eu vou fazer já para encerrar esse comentário que não deve estar agradando muita... Está agradando, ô Garrafa, esse comentário, muita gente? Como sempre. Eu vou dizer o seguinte, antes de eu chegar lá, de encerrar com essa teoria desse hospital francês aí, teoria não, observação mesmo, observação, que depois se estendeu a outros locais. Não só... o cara está contestando a hidroxicloroquina com a azitromicina. Eu não aguento mais falar isso, juro. Eu prometo que, como eu não queria mais falar mandeta nem malagueta, eu não quero mais falar hidroxicloroquina com azitromicina. Porque quando você não tem nada, qualquer coisa eu vou falar já isso aí. Antes disso, tem uma denúncia do Agostinho, você fique esperto. Porque o lance é o seguinte, velho, dinheiro na mão de político é vendaval. Não tinha aquela novela com o Francisco Oco, que aliás morreu o Francisco Oco ou não? Acho que não, né? Não. Pô, não morreu, mas já faz tempo que eu não ouço falar dele, eu sou fã dele, do Francisco Oco. Eu adoro o Francisco Oco. Dinheiro na mão é vendaval, lembra dessa novela? Pecado Capital, né? Pecado Capital. Pecado Capital, dinheiro na mão de político é vendaval. O que estão fazendo com essas verbas em período emergencial, teve reportagem, não sei se foi na Globo, já mostrando que os caras tinham roubado pra caramba. Não sei se roubado, mas tinha empresa fantasma, que os caras foram procurar a empresa lá no Rio de Janeiro para ver sobre aquele hospital de campanha. E essa empresa não tinha sede, não existia, você entendeu? Então, eu disse, já em estado normal, ontem a gente discutiu aqui, é difícil você dar dinheiro na mão de política e de político, né? Imagina em estado emergencial. Você não sabe o que os caras vão fazer com o dinheiro que vão receber. Se vão botar mesmo numa coisa séria, se vão contratar parente para trabalhar, para fazer o hospital de campanha, se vão... Tem uma denúncia do Agostinho nesse sentido, que já nós vamos falar. Ontem, bastou eu comentar aqui, rapidamente, mas comentar à tarde no Brasil Gente... Isso o Garrafa pode me ajudar, você ouviu o quinto sinal, marcando o quê? 10h15, está na hora de terminar o comentário. Mas ontem mesmo, que não tinha quase ninguém naquele hospital de campanha, já começaram a mandar gente para o hospital de campanha para justificar o custo. Não é isso, ô Garrafinha, quando nasce, esparrama pelo chão?
Hein? É isso mesmo, Datena. Uma fonte do hospital de campanha do Pacaembu disse isso, que agora o protocolo é quando a pessoa tem sintomas, a orientação é para ela ficar 14 dias em casa, mas em razão do hospital de campanha que atende de baixa complexidade pacientes, eles estão mandando agora lá para o Pacaembu. Inclusive, a partir de quando foi isso? A partir de quando? Ontem, depois do seu comentário. Foi por volta do horário do almoço, início da tarde. Depois do comentário que eu fiz aqui de manhã. Então é bom, pelo menos, que o cara que está com perspectiva D vá para lá. Agora, Agostinho, não sei se é bom também, porque se o cara não tem nada, ele se contamina. O papo não é esse? Exatamente ficar em casa quando tem alguns sintomas que não são definitivos, para não se contaminar ou não contaminar ninguém. Agora, estão mandando para o hospital de campanha. Mas já é alguma coisa, porque pelo menos o cara tem sintomas, senão eles iam ter que contratar figurante para botar no hospital de campanha. Você não quer participar de uma campanha aí, do hospital de campanha? Essa foi horrível. Eles iam ter que botar figurante lá, porque não tem ninguém dentro do hospital de campanha. E eu repito, eu acho uma coisa horrível você, de repente, ter que dizer que vai alugar. Eu vou alugar leitos de hospitais privados de UTI, se você tem as UTIs nos hospitais de campanha que estão lá vazios, os dois, o do Pacaembu, né? Que eu gosto de chamar de Paicambu, mas é o Pacaembu e também o Hospital do Anhembi, né? E aí começaram a mandar gente para lá para dar coras, mandaram 50 pessoas, porque os leitos estavam completamente vazios. Isso é um absurdo. Pelo menos não mandaram para UTI, mandaram lá acho que para as camas e daí por diante. Foi a Anhembi ou Pacaembu que mandaram figurantes? Figurantes não, gente que tem perspectiva de ter, porque podiam, já começam a mandar figurantes. Hein, ô Garrafa? Pacaembu. Então o negócio é o seguinte, Agostinho, deixa eu te falar, só para encerrar, eu não caí porque eu estava deitado, porque esse hospital que é famosíssimo na França e que o cara quis meter o pau no Didier Raoult, que juntou a hidroxicloroquina com a azitromicina, dizendo que o cara não era sério. Sabe o que eles descobriram? Não sei não. Claro que não, né? Senão você já teria respondido. A pergunta é só para ficar aquele suspense. Tem música de suspense aí ou não? Os caras descobriram, sabe o que, Agostinho? Não posso imaginar. Que os fumantes são muito menos atingidos pelo coronavírus do que as pessoas que não fumam. Isso já está sendo um estudo sério, porque se percebeu que entre as pessoas contaminadas, quem deve estar vibrando com isso é o Mala, o Maurício Stout, que fuma um cigarro atrás do outro, parece uma Maria Fumaça. O cara, inclusive, falou o seguinte, o cara aqui, olha, nós não estamos querendo dizer que seja a salvação da lavoura, mas o lance é o seguinte, o cigarro mata 75 mil pessoas por ano, mais do que matou o coronavírus na França, que chegou a matar 22 mil pessoas. Mas parece que a nicotina, ela impede que o coronavírus penetre na célula. Ele falou assim, olha, não é para sair todo mundo fumando e nem usando aquele adesivo, porque quem usa o adesivo pode passar mal. Mas por incrível que pareça, tem gente começando a pensar em usar cigarro para matar o coronavírus. Bom, o cara não morre de coronavírus fumando e morre de câncer no pulmão, morre do coração, mas não morre de coronavírus. Está provado num grupo de controle que é razoável para os franceses, que sempre foram os mais fumantes do mundo, que passou a se observar no mundo inteiro, que qualquer coisa que pinta no mundo inteiro é analisado, que fumar é bom. Ai, meu Deus. É por isso que eu disse que o que sei é o que nada sei. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.